vamos falar um pouquinho sobre o que é, afinal, o ácido úrico. O ácido úrico é produzido através de uma purina, tá? A purina é um dos principais precursores do ácido úrico. Então, o aumento do ácido úrico vem do metabolismo inadequado da glicose, quando não metaboliza direito a glicose, tá? E o aumento do ácido úrico também vem do ATP, sabia? Porque o ATP é uma purina. Ninguém sabe disso, né? O ATP é aquela a adenosina trifosfato que é produzido lá na mitocôndria para dar energia para a gente, né? Os ATPs. Mas ele é uma purina. Toda vez que ele é degradado de ATP para ADP e depois AMP, ou seja, quando vai perdendo um fósforo, adenosina trifosfato. Trifosfato, tem 3 fósforos. Quando ele é quebrado, ele vira adenosina difosfato, 2 fósforos, porque perdeu um fósforo. E depois ele vira adenosina monofosfato, perde mais um fósforo, vira mono, um fósforo só. Por que que acontece isso? Pelas reações. Mas tem gente que não consegue fabricar de novo ATP e vai sumindo, porque ele sempre tem que estar adenosina trifosfato. Senão não é mais ATP, é ADP, AMP. Então, toda vez que o ATP é degradado, ele produz uma purina. Ele está produzindo uma purina e aumentando o ácido úrico. Então, quer dizer, espera aí, o ATP aumenta ácido úrico? Aumenta. Você sabia que a mitocôndria, vamos ter live de mitocôndria essa semana, a mitocôndria é responsável de 90 a 95% dos radicais livres que nós produzimos, que o corpo produz? Então é ruim? Não, não é ruim, tá? Porque todo processo produz radical livre. O que não pode é produzir em excesso. Do pouco que nós produzimos, daquele pouco, a maioria vem da mitocôndria, tá? Dessa produção. E o ATP também. O ATP produz o radical livre e o ATP é uma purina. Então, se tiver muito aumento de ácido úrico, o que está acontecendo? Uma incapacidade de sintetizar o ATP. Tá? Ele é um marcador de danos mitocondriais e aumento do dano oxidativo. O ácido úrico aumentado é um marcador de danos mitocondriais. Por quê? Porque o ATP sendo uma purina, se a mitocôndria não está funcionando direito, ela não está conseguindo produzir ATP. Tá? Ele está sendo muito degradado e produzindo purina. Né? O aumento do ácido úrico vem justamente disso. Toda vez que ele é degradado, em ATP, ADP, AMP, está produzindo uma purina. Então, quando mais degradação do ATP, mais produz o ácido úrico e maior o ácido úrico e maior o dano mitocondrial. Então, por que ele é um marcador de morte? Porque mitocôndria é viva, é vida. Mitocôndria é vida. Então, sem a mitocôndria, com danos mitocondriais, né? Você adoece e morre, tá? Então, danos na mitocôndria e aumento do dano oxidativo, você começa a se oxidar. Então, esses radicais livres são células instáveis com desequilíbrio de elétrons, causando estresse oxidativo e inflamações. Como eu já expliquei em outras vezes, a última camada de elétrons, né, do átomo, tem que estar pareado, né? Então, tem que ter números pares de elétrons, impares, né? 2, 4, 6, 8, por exemplo, 8 elétrons pareados, né? Que rodam, voltam do núcleo e cada um vira de um lado, para não se chocar um com o outro. Um vira para cá, outro para lá, enfim. Quando a célula perde um elétron ou ganha um elétron, vai ficar número ímpar, né? Se tinha 8, perdeu um, fica 7. Se ganhou um, fica 9. Não pode ter número ímpar. E quando acontece isso, o que é? Formou um radical livre. E o radical livre é super prejudicial à saúde, estresse oxidativo. E quais são os principais radicais livres? Superóxido, a hidroxila, que é o pior de todos, peróxido de nitrito.
né? Então, eles são combatidos por quem? Pelos nossos antioxidantes, tanto os que a gente produz, os endógenos, como os que a gente pode consumir através de suplementos, os exógenos. Quais são os endógenos? É a superóxido desmutase. Qual que ele vai combater? A sódio. Superóxido desmutase vai combater o superóxido, que é um tipo de radical livre. Tem a catalase e temos a glutationa peroxidase, tá? Como eu falei, o valor do ácido úrico ideal é de 2 a 5, de preferência abaixo de 4. De preferência abaixo de 4. E muito mais que isso é ruim, mas muito menos também é ruim. Tá? Então, nada que é muito alto ou muito baixo é bom. Nos níveis bons, ele age como antioxidante a nível de sangue. Então, o ácido úrico, ele serve para alguma coisa, ele não é ruim. O pessoal fala, não quero ter ácido úrico. Não, tem que ter. É igual, não quero ter colesterol. Tem que ter, não pode estar alto, né? Então, níveis ideais de ácido úrico, ele funciona como um antioxidante. O ácido úrico agindo dentro do sangue tem um efeito protetor de doenças cardiovasculares. O óxido nítrico, por exemplo, que é um vasodilatador, mas se ele reagir com um radical livre, superóxido, por exemplo, ele vai formar o peróxido de nitrito, que é lesivo para artérias e veias, né? Então, o óxido nítrico, o NO, né? A gente abrevia NO, ele é super bom. Ele evita a hipertensão, porque ele é vasodilatador. Mas se tiver um radical livre aí, como o superóxido, ele vai formar outro produto, peróxido de nitrito, que é lesivo, aí ele prejudica a artéria. Ainda bem que a gente tem superóxido desmutase, a sódio para combater, ou deveria ter. Por isso que a gente cuida, né? Vocês que são aí do IDF, vocês começam a entender, através das minhas lives, por que a gente cuida de fígado lá no IDF. O fígado tem mais de 500 funções. Uma delas é produzir essas enzimas antioxidantes. Se seu fígado não está disfuncional, ele não produz. E fora outros processos, né? A metilação, as fases de detoxificação, ele produz também as lipoproteínas, como HDL, LDL, para carrear o colesterol, enfim, né? Aí seria outra live. Mas olha como o fígado é importante. E o ácido úrico, então, entra como um estabilizador dessa reação. Para quê? Para o óxido nítrico não se oxidar através do radical livre e formar substâncias nocivas, como o peróxido de nitrito. Tá? Então, ele estabiliza, por isso que ele é importante. Tá? E você que é profissional da área da saúde, você já está começando a entender que o ácido úrico está assim, tanto, vamos dar um remédio, allopurinol, por exemplo, e acabou a história. Mas você tem que entender um pouco de bioquímica e fisiologia para saber, peraí, mas por que ele está oxidando? Será que não é problema da mitocôndria? Então, eu vou cuidar da mitocôndria. Entendeu? Tirar a causa e não só ir direto no problema. Então, o ácido úrico tem a sua função. A vitamina C, por exemplo, ela estabiliza o ácido úrico para ele não virar urato. Então, a vitamina C, ela doa um elétron, ela é um antioxidante, né? Porque senão o ácido úrico também começa a se oxidar e vira urato. O pior radical livre que o corpo pode ter, como eu falei, é o radical hidroxila. E o ácido úrico protege também. Então, ele é um protetor nosso. Esse radical hidroxila age diretamente no DNA. Por isso que ele é tão nocivo. E os fatores que mais aumentam o ácido úrico é o quê? Para variar, né? Uma dieta pró-inflamatória e obesidade. E a frutose, né? Não esquecer que a frutose é um grande vilão, não só para o ácido úrico, como para o fígado também.